Olá, telespectadores. Estamos iniciando aqui no canal 16, TV Assembleia, mais um programa Ponto de Vista, o segundo deste ano. Desejando a você que está nos acompanhando aí no interior, aqui em Porto Alegre, um grande 2012, muita energia positiva. Obrigado pela audiência. Eu tenho o prazer de estar recebendo hoje no programa o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, o coronel Ricardo Guimarães, que é médico, dermatologista e é também o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e tem uma história muito bonita dentro dessa corporação, porque é filho de um ex-comandante, filho de um ex-deputado nessa casa, deputado Jesus Guimarães. Jesus Linares. E foi comandante da Brigada Militar também. Seja bem-vindo, comandante. Prazer. Obrigado, Milton. Eu quero desejar a ti que, como eu desejei aos meus companheiros da Brigada Militar, meus amigos, que o 2012 nos encontre suando em direção aos nossos altos sonhos. Acho que realmente um sonho sem suor não passa de um sonho. Agora, um sonho com suor sempre pode se tornar realidade. Então, a gente tem que suar no bom sentido, em direção àquilo que a gente deseja para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos representados do caso. Eu me sinto muito orgulhoso, muito honrado de estar aqui nesse programa, que até o nome é próprio, né? Ponto de Vista, né? Um nome muito bem colocado, muito bem escolhido. E para vir dividir com o público, o teu público, a opinião pública do Rio Grande, os altos anseios da categoria que eu represento, que são os oficiais de nível superior da Brigada Militar, hoje todos bacharéis em Direito, né, como pré-requisito básico. Né? Mas se foi o tempo que se era coronel com valentia, com destemor, com arroubos de coragem, né? Isso faz parte do passado. Hoje, para você tem que ter coragem, mas você tem que ter preparo intelectual, moral, tem que ter um preparo psíquico, até porque a sociedade não admite mais. Tem que ter um notório saber jurídico. Saber jurídico é uma carreira de absoluta complexidade e a sociedade hoje não tolera mais esses arroubos de valentias, de truculência, né? A polícia truculência faz parte do passado. Truculência é para os trogloditas, lá é para os animais, e às vezes os animais são muito doces, né? Então é importante que nós levemos à comunidade segurança, mas uma segurança assim, que se tem um policial do meu lado, eu já sei que eu não vou ser maltratado, já começa por aí, que ele vai me abordar com cortesia, mesmo que eu esteja errado, que ele vai ter um papel educativo e não vai ficar atrás de uma árvore para ver se eu passei em alta velocidade só para me multar. Né? Ele não vai me tratar mal na frente da minha família, na frente da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, não vai me humilhar, não vai fazer com que eu fique com raiva daquela farda que é a Brigada Militar e fazendo com que, então, ele, representante de uma corporação, fique toda ela... eu não vou ser morto por ele, sem querer, numa ação de polícia equivocada, como agora aconteceu dois equívocos da polícia, dois inocentes mortos, né? Quer dizer, por favor, né? Claro que ninguém está livre, não atira pedra, mas por favor, 2 equívocos policiais fatais, um sargento e um refém morto. Só falta dizer que foi o refém que atirou, né? Por favor. Então nós precisamos ter tranquilidade para emprestar. Quem empresta segurança tem que estar seguro do que está fazendo, tem que ser treinado técnica e psiquicamente para não entrar correndo, como diz na gíria. O senhor acha, coronel Ricardo Guimarães, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, pela experiência que o senhor tem, enfim, é possível, no futuro, unir as polícias no Brasil inteiro? Unir todas as polícias? Eu acho que não sei se é possível, mas eu acho que não tem porquê. O que tem que acontecer, em primeiro lugar, é que as polícias têm que parar de disputar beleza. A sociedade não interessa se a brigada é melhor que a polícia é melhor que a brigada. A sociedade quer segurança, a polícia civil, que eu estou dizendo, de brigada militar. Evidente que nós somos muito mais, embora estejamos defasados a 50% do nosso efetivo razoavelmente ideal, nós temos 23 mil homens. É evidente que a Brigada Militar atende por terra, mar e ar. É só tu estares na praia,
Na praia ou em qualquer lugar do Rio Grande, tu vê um helicóptero voando ali, tem um capitão, no mínimo um capitão oficial de nível superior da brigada comandando aquela aeronave, que é uma forma de unidade militar. Agora mesmo, né? Semana passada, uma senhora teve 70% do corpo queimado numa residência em Cidreira. Quem foi socorrer e trazer para o HPS foi o helicóptero da brigada. E eu, como vejo hoje a vida também através do viés da associação de classe, então na hora que me deram essa notícia, eu vi no computador, a primeira coisa que eu me lembremos e coloquei no Facebook, isso é uma maravilha, né? Eu até estou ficando viciado nisso. Nunca usei droga, mas nesse eu estou ficando viciado. Às vezes até dá uma certa... até dá uma certa estimulada assim a gente falar demais, e às vezes uma fofoquinha aparece no Facebook também. A gente fica meio refém. Mas na mesma hora, o que eu pensei? Lembremos dos oficiais da brigada que nesse helicóptero estava pilotando quem era comandante da aeronave, era um oficial de nível superior da brigada militar. Então a brigada está em todas. Voltando à pergunta que tu fizeste, eu não sei se é possível unir as polícias. Uma coisa é certa, tem que integrá-las, tem que tratá-las da mesma forma, como, aliás, está fazendo, pelo menos nesse primeiro passo, com maestria o governador Tarso Genro. Eu não gosto de estar elogiando o governador, mas, na realidade, ele está fazendo como assim, chamou os oficiais da brigada, nós, eu representando os meus oficiais. Olha, a minha oferta, a minha proposta, presidente, é tratar as polícias da mesma forma. O que é isso? Começa com pagamento. Não pode um capitão da brigada que tem esses pré-requisitos todos, de bacharelado em direito, é um filtro muito estreito, físico, mental, moral, intelectual e por aí afora, e depois de resistência à fadiga, o sujeito fica quase 2 anos, quase com cumprimento de pena dentro da academia. Não pode esse indivíduo se formar e ficar com inveja ou raiva, se for o caso. A inveja às vezes dá raiva. Um delegado de primeira, que também é bacharel em direito que nem ele, só que resolveu ir para a polícia, fez 6 meses de curso, quanto os 2 dele, tudo bem, isso é diferença nacional, e ganha metade. Então, nós vamos acabar com isso. E o governador está sujeito, muito inteligentemente, que a única coisa que não pode chamar o governador é de não ser inteligente. A gente percebe a cada palavra dele um ato de inteligência, uma presunção de que vai resolver. Então, o que acontece? Ele começou tratando a Polícia Civil e Brigada Militar mais ou menos da mesma forma. Não. Fui chamado no Palácio e disse, qual é a primeira reivindicação? A minha primeira, antes de falar em mim, nos coronéis, nos tenentes-coronéis, no major, vamos no capitão. Nós não podemos mais fitar os nossos capitães sabendo que eles são bacharéis de direito. Eles têm um curso muito pesado. Eles são sujeitos. A ponta do comando é lá, porque o coronel, major, tenente-coronel, major e o capitão. O capitão, então, é o elo entre os oficiais e as praças, o nível médio. Nós não podemos aceitar que um capitão ganhe a metade de um delegado de primeira. Temos alguma coisa contra os delegados? Absolutamente não. Mas tem que ter uma isonomia, entre aspas, moral. Se o sujeito... E tem gente que acha até que a brigada é melhor. Eu não vou falar isso porque é afetação, né? A brigada é melhor. Não, a brigada é mais presente, é claro. Como é que vai estar tão presente com 5 mil homens comparando com 23? Quem voa helicóptero, quem tem uma aviação de 20 aeronaves, contra quem não tem nenhum. Como é que vão? Cães de faro, salva-vidas. Quando está ali sentado na praia e tem um salva-vida na guarita, atrás dele tem um capitão comandando, tem um capitão vendo se ele está trabalhando direito, instruiu, examinou, triou, né? Então, assim, ó, onde você anda... agora eu vi, por exemplo, esses dias a propaganda do DAIR. O DAIR fiscaliza não sei quantos mil quilômetros de rodovia. Eu até fiquei pensando do DAIR, mas quem é o DAIR? Ali, no caso, é a Polícia Rodoviária Estadual. Leia-se, oficiais de nível superior da Brigada, do Capitão-Coronel, que comandam a fiscalização do DAIR. Se ele botar a brigada ali em fosse de carona, parece que é o DAIR. O DAIR quem fiscaliza as rodovias estaduais, as RS, é a Polícia Rodoviária Estadual. Quem é ela? Por excelência, de cabo, como diz o outro, de cabo a rabo, a brigada militar, do soldado ao coronel, no caso do nível superior, do capitão ao coronel. Estão lá fiscalizando, planejando, cobrando, afastando, desligando, tirando da via se esse sujeito não estiver bem, fiscalizando se ele está... Prendendo, soltando, liberando, julgando, absolvendo ali. Às vezes, o oficial da brigada tem essa característica, quer dizer, o sujeito ele tem que decidir
em tempo real, ele te para, se ele estiver trabalhando bem, ele te para, ele te avalia, ele eventualmente vê que alguma coisa aconteceu momentânea, acho que deve ver, ele fala, queimou a sinaleira, pô, estou viajando, vai fazer o sujeito, vou sair de guincho dali, não, um momentinho, vá até não pode deixar continuar rodando, é equipamento obrigatório, mas também não precisa chegar e resolver o problema da vida dele na sinaleira do cidadão. Então, o que acontece? Então, ele tem que chamar, não, então vamos chamar um socorro e tal. Esse é o papel da polícia. Polícia é diferente a qualquer outra coisa, não é polícia, é milícia. Milícia da esculhambação, milícia da perseguição ao público. E nós não estamos aí, nós como cidadãos, eu não estou aí para pagar a polícia para tratar mal a minha filha, minha mulher, a mim mesmo. Né? Nós temos que tratar a polícia de uma forma tal que ela tenha respeito por si própria e respeito muito mais pelo cidadão, que, aliás, é a sua razão de ser. Para que polícia se não tem cidadão? Para que polícia se não tem cidadão seguro? Como é que nós estamos hoje? Nós temos uma audiência muito grande aí no interior, Pelotas, Rio Grande, Bagé e Juí, essa região toda Cruz Alta, a região da Serra, Caxias do Sul, enfim, Passo Fundo, na fronteira, lá em Uruguai, nós temos uma grande audiência aqui com a NET, com o canal 16 da nossa TV Assembleia. Como é que está a Brigada Militar também no interior do Rio Grande do Sul? Acho que a Brigada está aquém do que ela deveria. A Brigada está prestando um serviço muito aquém do que ela deveria e muito mais do que ela pode. Por quê? Porque nós precisamos, assim, nos aperfeiçoar. Em primeiro lugar, tem que colocar o efetivo correto, proporcional à população, que hoje seria em torno de 50 mil brigadianos. Nós temos 23. Meu pai, quando era comandante-geral da Brigada Militar, em 1974, 75, ele tinha 23 mil homens. Em 74? É risível, né? Quase tem que rir para não governo chorar. Colares, eu me lembro que chegou a 29 mil. Pois é. Hoje tem 23. Agora aí veio o Brito com o PDV, e o Brito com o PDV fez o quê? Muitos brigadianos, coitados, que hoje querem voltar para a Brigada, entraram naquela furada. O país vivia uma instabilidade econômica, os caras foram lá, pegaram um dinheirinho, vou receber esse PDV, vou montar um negócio para mim, um bazar, alguma coisa e tal. Muitos foram nessa aí e se deram mal. Falar em Brigada e Brito, eu vou dizer bem a verdade, eu sou muito limitado, assim, eu não sou um homem que tem uma macrovisão das coisas que me autorize a falar com muita propriedade. Eu tenho medo de dizer bobagem, então eu penso uma coisa, depois eu vou investigar, vejo outra e tal. Mas Brito e Brigada não fechou. O Brito, para mim, foi um dos governadores, e nada contra ele. Eu até conheço ele muito bem. O Brito eu conheço ele muito bem, sabe por quê? Bem como é que ele funciona, como é que é a figura dele, porque ele foi meu colega no Colégio Militar de Porto Alegre nos anos 60. Foi? Então, eu conheço ele muito bem. Mas isso também não vai ao caso. O que vai ao caso é o seguinte, para a Brigada Militar não vi nada. Desculpa ele interromper, mas já lhe interrompendo, para o telespectador ter uma ideia, porque no governo Colares, o governo Colares fez a equiparação do salário dos oficiais da Brigada com os procuradores de Estado e os delegados de polícia. E quando entrou o governador Brito, ele deixou para trás os oficiais da Brigada, deixou para trás os delegados, fez aquela história de deixar 6 meses a Brigada dentro dos presídios, que estão até hoje lá, fez o PDV, fez um grande mal para o Estado. Eu nunca vi o governador, honestamente, eu não tenho nada contra. Como eu digo, eu represento a minha associação agora, 2011, 2012, mas eu nunca vi o governador Brito ter nenhuma atitude assim que mereça registro a favor da Brigada Militar, no sentido melhor para a Brigada, para ser melhor para a população. Eu nunca vi, eu vi ele sempre tratar a Brigada com um descaso, assim. Até eu vi ele falar alguma vez sobre a Brigada, eu tinha vontade no vídeo, assim, dizer, dobra a língua, como dizia minha avó, tem que respeitar uma instituição de 174 anos. Certamente ele não estava nas fraldas, 174 anos, evidente. E a Brigada resistia, se prestar grande serviço. Então, quando vai falar na Brigada Militar, ele tem que, não é ele, qualquer ser humano, inclusive eu, tem que dobrar a língua. Dobrar a língua é o seguinte, a minha avó já usava dizer assim, respeito, porque é uma instituição que tem problemas, deve ter alguém, nesse momento, algum PM em desvio de conduta, deve ter. Mas é uma instituição que está sempre fazendo o possível, até impossível, com meios próprios, para resolver o problema. Agora mesmo, nós estamos estourando, a panela está com pressão. Eu mesmo estava convidando os oficiais a fazermos um movimento. Foi o governo acenar que vai nos tratar com dignidade e nós vamos fazer a Operação Golfinho com melhores nossos esforços.
E agora só no litoral, aliás, da Golfinho, salva-vidas, salvaram quase 200 vidas. Um morreu, parece que, ou 2 ali em Torres, porque entraram na praia depois de ingerir bebidas alcoólicas, uma coisa assim, fora de hora do salva-vida. A Brigada só não é onipresente, até porque a onipresença é uma característica divina e frequentemente Deus não se mete. A Brigada faz até parto, coronel? A Brigada faz parto, a Brigada faz... Os brigadeiros são preparados? A Brigada faz casamento, a Brigada faz essas coisas. Realmente, assim, vem cá, mas quais são as 5 palavras mais ditas no Estado? Ai, meu Deus, chama a Brigada. E resolve, pior é que resolve. Se o cara não tem, ele não é um profissional do caso do parto ali, mas ele sabe fazer porque ele aprendeu lá na higiene, socorro, primeiro socorro de urgência lá. O sujeito tem uma noção e a Brigada ensinou ele a fazer o que ele não sabia. Ou tem um gato em cima do telhado, ou tem uma vovó que está com um problema lá, com uma dor, não sei aonde, está lá enfiada dentro de um apartamento, perdeu a chave, lá vai a Brigada faz papel de chaveiro. A Brigada, como eu já disse esses dias para ti aqui, a Brigada faz papel até de tijolo, de muro, quebra num estádio aí, quebra um muro e tal, lá vai 2 brigadeiros substituir o concreto. Nós fazemos qualquer negócio e isso nos orgulha. Eu fiquei muito orgulhoso de ver esses dias à meia-noite, o pessoal de Caxias do Sul, os bombeiros, lá um grupo de uns 15, assim. Nós estaremos em Caxias do Sul comemorando a virada em serviço à disposição da comunidade. Eu digo, bem-aventurados aqueles que podem. Eu estava lá em casa tomando um espumante para comemorar, desejar à minha família. E aí eu botei assim, bem-aventurados aqueles que podem estar a serviço, mais importante do que ser feliz é ser útil. Então, o sujeito estava um 15 lá, entre eles fotografaram e colocaram no Facebook, 15 bombeiros, 15 ou 12, comandados evidentemente por oficial de nível superior, Os caras estavam... Então, eu acho que a Brigada, assim, tem vocação para servir. O sujeito entra, esse dia mesmo no teu programa com o secretário Malman, ex-secretário de Segurança, não tem vocação. Eu penso diferente, eu acho que o sujeito tem vocação e depois o amor que o sujeito desenvolve pelo servir é quase que um ópio. O sujeito gosta de servir, ele se sente autoenaltecido, é um retorno, assim, eventualmente uma medalhinha, só que é o seguinte, quando começa a faltar o pão, em casa que falta o pão e o arroz, não tem felicidade, isso é um estado chinês. Na casa que falta o arroz, a felicidade vai pela janela. Então, a mesma coisa, nós não podemos mais ser tratados de uma forma subalterna. Agora mesmo, a Brigada abriu, agora, essa semana passada, a Brigada abriu um edital, 100 vagas para capitães. O que precisa? Com a OAB presente para fiscalizar, para ajudar a fiscalizar, com prova oral, prova escrita, prova de títulos. Então, nós estamos chamando essa rapaziada aí, bacharéis em direito, muitos já advogando e tal, que por algum motivo pessoal, vão se candidatar a ser oficiais da Brigada. Nós precisamos tornar a Brigada tão atrativa que traga os melhores. Para quê? Para que se reflita. Não para a Brigada ter bons, porque não interessa para a Brigada por Brigada não precisa nem existir. Mas a Brigada tem que existir pela comunidade. Que aí aquele soldado que vai estar lá na frente, aquele sargento que vai estar atendendo a tua família, tua esposa, teus filhos, teus amigos, a ti, ele vai estar instruído e comandado e fiscalizado por alguém que foi muito bem triado, no que diz respeito à legalidade, ao respeito aos direitos humanos. Agora, não imagine a população que se ela ligar para o 190 e o 190 tardar, tem um brigadeiro lá, um capitão com cigarro na boca, um chapeuzinho aqui, os pés em cima do birô. Não tem. Ele está atendendo naquele momento uma ocorrência, talvez de mais vulto que aquela que eu estou, por pior que seja a minha, ele deve estar. Então nós temos que dotar a polícia de autoestima. Deprimido não trabalha bem, deprimido não atende bem, até porque a primeira sintoma da depressão nem é a depressão, não é a tristeza, é a irritabilidade. Então o sujeito, antes de se deprimir, na escala de doença, agora eu te falo como médico, primeiro o sujeito vai se deprimir, ele fica irritado, ele cai um copo, ele dá um pontapé na parede, cai uma escova de dente, ele grita com a mulher, grita com o filho, grita com a empregada, grita com o colega que divide o apartamento, o alojamento. Esse sujeito está entrando em depressão, aí depois ele fica deprimido, aí não vê acontecer, depois ele foge, depois ele até pode eventualmente se encaminhar para o suicídio, vamos supor, que é o grau máximo da depressão. Então, tem que ter uma autoestima elevada, tem
tem que ter limites. Policial, nesse limite fica corrupção, fica agressão, fica truculência. Não podemos aceitar, né? Não podemos aceitar que tem um sujeito lá, porque ele é o dono da bola, tem uma situação lá calamitosa, o sujeito entra correndo e quebra tudo, e mata. Não, tem que chamar os melhores. Como eu disse para o meu filho quando foram no médico. Sem colégio, eu sempre vivi, né, como o cacuete militar, eu sempre vivi em palavras-chave, em máximas, né, o duro combate, os fracos abate. Aí chegou para mim e disse assim, tá, pai, agora eu estou me formando, ele era gurizinho, estava se formando com 22 anos, o Denis, tu conhece bem, e disse, tá, qual é o conselho para mim hoje, pai? Tu que gosta de dar conselho e tal, me pegou meio de surpresa, vou te dar um conselho. Toda vez que estiver na tua frente um indivíduo, um paciente, ou operando, ou tratando, ou examinando, faz a seguinte pergunta para ti. Foi sorte ou azar deste indivíduo chegar à minha frente para ser operado por mim? Ou para ser tratado por mim? Ou para ser investigado por mim do ponto de vista médico? Se tu achares que fosse, se tu achares, responderes, foi sorte, continua. Se tu achar que foi azar dele, manda para quem teria sido sua sorte. Assim é na instituição, no tratamento com o público. Se eu estou numa situação em que preciso um atendimento, um brigadiano que pouco nada, não vai lá atender, tu vai morrer, tu e junto o afogado, chama um salva-vida, chama alguém que tem a experiência. Se tem uma situação que tem reféns, se eu não sei fazer, chama os negociadores, chama o GAT, o grupamento, pode dar zebra, pode, mas é uma zebra calculada. Aí, agora, se eu vou lá me meter a pata ganso, olha, o Ricardo de Guimarães vai entrar, mão para alto, polícia. Então, um tiroteio morre todo mundo, até eu. Então, a gente tem que ter cuidado. A polícia não tem o direito de estar fazendo experimentos com a população. Ela tem que fazer treinamento. Treina, estuda, submete. É como na medicina. Medicina, o que a gente faz? Tem um caso, a gente pega aquele caso, às vezes um pró-diagnóstico, você nem sabe o que o paciente tem. Agora, esse caso aí de Gravataí foi um negócio fantástico, né? E até agora não se vê. Sabe que eu fico impressionado? Porque no governo passado, né? Eu cobrei muito da ausência do secretário de Segurança Pública, principalmente nos últimos meses, que era o general Goulart. E não era nada pessoal. Pois eu continuo a mesma coisa. Cadê o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul? Não se vê absolutamente nada do secretário de Segurança Pública. Quer dizer, a gente assiste o doutor Beltrame no Rio de Janeiro, que é um gaúcho, na linha de frente, embaixo do mau tempo, acompanhando a Polícia Militar com todas as dificuldades que a Polícia Militar tem lá, que tem milícias dentro, tem sacanagem, tem até digitais, imagina, coronel Ricardo Guimarães, digitais de policiais militares no corpo, na morte daquela juíza. Quer dizer, as munições, as armas do poder público, do servidor público, matando uma representante do Poder Judiciário, que foi a juíza Patrícia Acioli. E aqui não se vê absolutamente nada em defesa da brigada. Eu nunca vi o comandante, nem o comandante, e vou ser franco agora, e muito menos o secretário de Segurança, em defesa da Brigada Militar, da Polícia Civil, um pronunciamento para a sociedade, para deixar a sociedade tranquila. Eu não vi, a não ser que o senhor tenha visto. Eu até hoje não vi absolutamente nada. Honestamente, eu não vi também. O que eu acho realmente é que esses esforços têm que ser todos centrados, focados em melhor selecionar, melhor treinar, fazer curso fora do estado, fora do país, com polícias de alta desenvolvimento tecnológico e técnicas. Tem que aumentar o efetivo. Antes de tudo isso, tem que fazer um pagamento justo que eu digo é o seguinte, equivalente ao grau de profissionalismo do indivíduo. Evidente que o sujeito é exigido o curso primário, ele tem que ter um tipo de ressarcimento. Curso secundário, curso superior, doutorado, mestrado. Não essas disfunções, quer dizer, o sujeito é de um outro poder, um semi-analfabeto num poder outro, legislativo, judiciário, ou até mesmo executivo,
por exemplo, no caso do Ministério Público. Então, um sujeito semi-analfabeto, não tem semi-analfabeto, acho que não tem mais, mas grau secundário ganha o dobro, triplo do que ganha um outro que é para atacar o lagarto, que é para estar na segurança, que é para estar levando tiro, às vezes até dando tiro, matando um inocente. Não, então, o que tem que fazer é tem que haver e o governador está sugerindo, repito, se comprometeu quando ele foi lá na nossa associação e ele foi se oferecer como candidato e todo mundo, olha, a brigada... Agora, o senhor, quando está tratando essas questões da Brigada Militar, dos oficiais da Brigada, é sempre direto com o governo? O secretário de Segurança nunca? Não, secretário de Segurança, eu tratei uma vez com o governador, 2 ou 3 vezes com o governador, depois com o secretário Pestana. O secretário vem, mas ele pouco participa. Eu acho que é até bom, porque o secretário fica numa situação mais de observação. Mas e o comandante da Brigada? O comandante da Brigada vai em defesa dos oficiais? Eu acho que eu acho que sim, até vai, mas é que eles são escolhidos por caneta, entende? O governador escolhe o comandante, assim como escolhe. Então, aliás eu acho escondido atrás da caneta. Aliás, eu acho. Não vai para a linha de frente. Aliás, não é isso. Eu digo assim que o comandante é escolhido no canetaço e ele está sempre caminhando no arame. Até isso é outra reivindicação nossa. Você não é escolhido uma lista tripla. Ah, mas nós queremos, ou pelo menos que um comandante tenha um tempo mínimo de gestão. E por ser escolhido, não como aconteceu no governo Ieda. Foram 4 comandantes durante 4 anos. Isso é uma palhaçada. Olha aqui, ó. O coronel Alves foi comandante 3 meses. Ele com o Enio Bate. 3 meses. Sai o Bate, sai o Alves. Assim, sem explicação, nós todos feitos bobos, assim. Eu não era presidente, não estava, eu estava até cuidando, estava desfocado da associação para mim. Agora, se fosse hoje, eu ia para a empresa, eu vinha aqui no teu programa, porque a Brigada Militar não pode ser tratada desse jeito. Assim. Depois do Alves veio... Aí depois veio o Alves, veio o Nilson. Aí teve uma série de problemas. O Nilson, a primeira explicação foi quando o secretário Malmas, coisa, meu compadre e tal, já começou mal. Para aí. Já estabeleceu uma relação assim afetiva, nada contra, me dou bem com os dois. Mas aí apareceu o Nilson. Aí teve uma série de contratempos, que eu não vou entrar também no julgamento, não sou eu vou julgar o comandante Nilson. Cai o Nilson, vem o Mendes. Aí o Mendes já deu um vigor, foi para a rua, botou o bracelete, andava em... Qualquer ação da brigada estava o Mendes. Até eu achava que ele trabalhava demais para o meu gosto. Eu acho que o comandante tem que ficar protegido no sentido de comandar, mas ele não tem que estar no teatro das operações. Mas isso é um problema dele. Mas ele fez um grande show assim, de combate. Eu perguntei, levantei isso para ele várias vezes, em várias entrevistas, e ele me disse o seguinte: Milton, o meu perfil é o seguinte: se eu estiver lá junto com o soldado, com o sargento, com o capitão, eu vou estar estimulando eles, dando força para eles, eles vão querer. As pessoas interpretam como se eu quisesse aparecer. Não. Eu queria estar lá junto com o soldado, com o capitão, mas não é por aparecer, mas não é por aparecer que eu acho que o Mendes se expunha demais, é perigoso. Se acontecesse alguma coisa, quem era o grau de recurso? O grau de recurso tinha sido baleado, tinha sido ferido, ou seja, eu acho assim, mas ele fez um gênero muito bom, a sociedade gostou, então... Palmas para o Mendes. Tanto prova que ele está lá na Justiça Militar trabalhando muito bem lá. Mas eu digo assim, ele se protegia pouco. Se for candidato a deputado ou qualquer coisa aí, olha, eu não duvido nada, ele se elege, hein? Pelo menos tem uma grande grupo de... Eu mesmo sou um sujeito que sou admirador do Mendes. Eu gosto muito dele, eu acho que ele é um juiz equilibrado, um homem que na Brigada Militar trouxe grandes... Mas ele era muito operacional. Bom, mas vamos adiante. Aí depois sai o Mendes, foi para a Justiça Militar, que foi... Trindade. Foi Trindade. Então a Brigada tem sido tratada assim como coro de... como uma coisa secundária. Não pode, tem que pegar o comandante no mínimo, assim, a não ser que o governador tenha uma explicação muito grande, muito corpulenta, muito consistente, ele tem que, no mínimo, um governo tem que ter uma gestão mínima de 2 anos. Então fica escolhendo ação, mas para todo mundo. Aquela experiência do governador Colares foi uma experiência que muitos especialistas em segurança pública acham que deu certo. Sem secretário de segurança. A velocidade hoje que a sociedade exige, o comandante despacha direto com o governador.
Porque hoje, com a criminalidade, do jeito que está, e com a insegurança e com a velocidade das coisas, o comandante vai no secretário, o secretário, muitas vezes, a metade do que o comandante falou para ele não vai levar para o governador, porque ele acha que vai incomodar o governador, porque não sei o que e tal. Não, o comandante direto com o governador. Trata, despacha direto com o governador. Eu, sinceramente, Milton, eu tenho muito respeito pelo secretário que aí está e pelos que já foram, e pelos que serão, mas eu vou dizer bem a verdade, perguntado assim, né? É uma pergunta que eu respondo com uma certa meio raso, sem grande profundidade. Eu não sei se a gente sentiria, olha, não tem mais Secretaria de Segurança. Eu não sei se a população ia se dar conta. Mas tem gente que fazia, mas tinha. Então, eu acho que agora, se a senhora não tem um salva-viva na guarita, aí a população berra, não vou entrar na água, onde é que anda? Se não tem helicóptero voando, não. Agora, não tem secretário de segurança. Babou Miranda, como dizia um amigo meu, babou Miranda. Ou seja, não vai fazer muita falta, pelo menos para a população. Eu acho que se a brigada for bem gerida, se a polícia for bem gerida, a secretaria talvez seja irrelevante. O que é importante é que o policial seja respeitado, o comandante da brigada e o chefe de polícia, no caso agora, o Sérgio e o Ranolfo, o coronel Sérgio e o delegado Ranolfo, e que seus policiais estejam motivados, torcendo pelo sucesso da instituição. E como é que é isso? Eu só torço por uma instituição. Nós torcemos até botar leite, mas eu só torço mesmo com a fim por uma instituição que me traz retorno. Qual é o retorno? Que eu posso chegar em casa com dignidade, que eu não preciso me corromper. Não que o maltrato, o tratamento subalterno me autorize a me corromper, não. Mas exatamente que eu chego ao tiro, assim, cheguei em casa. As minhas necessidades básicas estão solucionadas. Posso trazer um antibiótico para o meu filho sem que me desequilibre o orçamento. Posso, eventualmente, dar uma chegadinha numa praia do litoral norte ali por uns dias para desestressar, porque um capitão estressado, ele estressa 90 homens. Um coronel estressado, ele pode ser, fica o samba do crioulo doido, ele estressa toda a oficialidade. Então é o seguinte, nós precisamos de um tratamento absolutamente digno para podermos retornar com segurança tranquila à população. Nós precisamos mais efetivo, mais material, mais instrução, mais cursos de especialização e, acima de tudo, um retorno pecuniário que não me faça estar invejando uma defensorinha pública ali, uma menina que pode ser minha filha, com a idade que eu tenho. Meus filhos são todos adultos. Ganhando 17 mil procuradores de Estado. Por quê? Nada contra. Mas existe uma defensora pública muito querida, assim, coronel, o que o senhor tem contra a defensoria? Que contra? Nada, eu até queria que o meu filho mais velho fosse defensor público, e não capitão da brigada. Ele ganha um terço do que tu ganhas, leva risco de levar tiro, ou dar tiro, ou dar uma ordem. Sim, mas o defensor público, né? Ainda o defensor público está lá na base, no meio do povo, da massa, dos pobres que não tem dinheiro para pagar um advogado, enfim. E o procurador do Estado, que não vai na massa, não vai lá na periferia, está dentro de um gabinete e ainda recebe auxílio de produtividade, enfim, e que inicia com 17 mil reais. E que foi a equiparação que o governador Colares fez. Não foi com a defensoria. A defensoria veio depois, na rebarba. O governador fez com a procuradoria, com a brigada e com os delegados. Eu acho que essas disfunções, essas discrepâncias, não tem explicação. Por que um segurança da Assembleia, aqui onde estamos, e nada contra o segurança, porque a gente vai falando, vai criando uma legião de inimigos, não tem nenhum problema, mas por que o sujeito tem que ganhar o dobro do que ganha um coronel da brigada? Mas hoje não ganha mais. Só para fazer ganhava. Não, lá no passado, lá atrás. Hoje quanto é que ganha na segurança? Hoje o pessoal da segurança da Assembleia, o pessoal do Legislativo, está saindo da Assembleia e indo para os outros poderes, porque um dos salários mais baixos é o do Poder Legislativo. Que ruim, né? Então saindo, 8 mil. Estão saindo daqui, estão indo ser fiscal de tributos, ou indo para a Polícia Federal, estão saindo daqui. Eu gostaria de começar a vida sendo eu tenho grandes amigos, até isso que eu estou dizendo, um deputado do Partido dos Trabalhadores me disse, olha, meu assessor
ganha muito mais que tu como coronel. Eu digo, que bom. Aí sim. Eu gostaria de começar, então, a vida não sendo coronel, porque a gente termina a vida, né? O coronel tem 60 anos, 65, agora que os guris que eu digo, os capitães, entram com uma bacharelado em Direito e frequentemente não passam do primeiro concurso, entra com 30 anos, mais 35, 65. Agora, por que... Eu gostaria de começar a vida... começar a vida como começa não ao contrário, terminar a vida, teoricamente, que a minha vida na Brigada Militar, ela já está... Agora, nós contribuintes que pagamos a conta de tudo isso aí, o senhor também como contribuinte, telespectador que está em casa, eu pergunto, como é que funciona essas coisas? Por exemplo, o senhor é um homem que, com a experiência que o senhor tem, com o preparo que o senhor tem de dar inveja, com a qualificação que o senhor tem, além de ser um policial, né, preparado, qualificado, viajado, é médico. O senhor está em plena flor da idade para estar nativa, servindo a Brigada, servindo o povo do Rio Grande. Por que tem essas aposentadorias tão precoces? Eu vou te responder com a mesma resposta, é que antigamente a gente entrava na Brigada com ginásio. Ou seja, eu entrei na Brigada Militar aos 15 anos. Eu fiz 16 anos de idade de plantão no alojamento. Hoje, para entrar na Brigada, os pré-requisitos são muito mais elevados. Ou seja, o sujeito hoje, para entrar na Brigada, ele tem que ser bacharel em Direito e se submeter em inúmeras provas. Então, o sujeito já anda com 30 anos. Então, evidentemente que se esse homem ficar 35 anos, ele já vai estar com 65. Eu entrei com 15 e me aposentei com 30 e poucos anos de serviço. Ainda, graças a Deus, sobra um restinho de vida aí que a gente possa aproveitar, ainda com um grau de vigor razoável. Mas não será mais assim. Então, e mais a atividade policial militar, quer queiram ou não queiram, quer entendam ou não entendam, os médicos entendem. O sujeito que vive sob estresse, ele tem mais tendência a ter tumores, cânceres, desde suprarrenal, tumores de todas as ordens, gente que vive sob estresse, insanidade mental, doenças mentais, impotência sexual. Isso o cara tem até na juventude, só está com um problema estressado da Brigada, o cara já começa a dar... Agora com essas novas drogas aí até ajuda bastante, só impotente quase quem quer ou quem não gosta. Mas antes dos avanços da medicina, lá o sujeito, a libido dele está toda para o estresse, está toda gasta no estresse. Então, evidente que esse sujeito não pode ter a mesma vida do que tem um jornalista, que também tem uma vida muito estressada e briga para cá e briga para lá. Ou seja, lá, alguém que não leva tiro por ofício, alguém que não mata por ofício, ou eventualmente corre o risco de, alguém que não tem que correr a vida toda hora por ofício. Outra coisa, o nosso juramento obriga-nos, não é conversa de filme de heróis. Se eu estiver, eu e um cidadão comum, morrendo afogados, agarrado numa tábua, e só aquela é a única salvação em alto mar, a mim não é dado o direito que é dado ao cidadão comum de matar ele, e ao cidadão comum é dado o direito. Eu mato o indivíduo para me salvar. Isso é causa de extinção de crime. Não há crime quando é pela briga pela própria vida. O policial, se ele fizer isso, ele vai ser condenado na justiça militar. Por quê? Porque ele foi covarde. Ele matou o outro para se salvar. Não. É juramento mesmo com o sacrifício da própria vida. Isto se algum não for, eu matarei. Não. A nossa regra o sujeito tem esse viés, ele não é sobre-humano, ele é um humano que se submeteu a uma forma. E essa forma faz com que o sujeito, às vezes, abdique até daqueles valores maiores que é a defesa da própria vida em detrimento do outro. Não, aqui não. Ele deixa o outro se salvar e ele abre mão e morre. Coronel, o que nós estamos em 2012, no segundo programa hoje de 2012, aproveita até o telespectador que está ligando agora o canal 16, desejar um feliz 2012. O que o senhor acha que é fundamental, necessário para a Brigada Militar e o que o senhor pretende no ano de 2012 conquistar para os seus pares, enfim, para a Brigada Militar, para os oficiais, enfim? Nós temos que acabar com essa situação de segurança
de segunda, tratamento como segunda classe, fôssemos tratamento subalterno aos oficiais de nível superior da Brigada Militar. Eu quero que o meu capitão, o capitão da Brigada Militar, com todos esses, já disse e vou repetir, bacharel em Direito, com condições físicas, mentais, de saúde suficientes, que ele seja ressarcido da mesma forma, no mínimo que o nosso co-irmão delegado de polícia de primeira, sem falar que nós não ganhamos gratificação de substituição lateral. Lá na brigada, por exemplo, com essa defasagem de capitães, tem capitães que respondem por 4, 5 funções. Então, eles trabalham como se 4, 5 capitães fossem e recebem como um. Na Polícia Civil, por exemplo, um delegado substitui na delegacia e tem inúmeros substitutos, vamos dizer, a maioria já ganha 1,3. Então, eu quero que o meu capitão, no mínimo, perceba vencimentos idênticos aos delegados de primeira, o major aos delegados de segunda, o tenente-coronel aos delegados de terceira e o coronel ao delegado de quarta, para não pairar sobre nós desconforto na segurança, que quem paga a conta é a população. A população quer viver o menos insegura possível, porque não vamos falar em segurança, é só tragédia, é assalto, é sequestro, sequestrado morto, é sargento morto, é assalto com êxito, o crime compensando. De cada 10 homicídios, 8 ficam sem autoria, quer dizer, sem descobrir a autoria. Este ano, eu tenho notícia que foram, o ano que passou, 2011, 1.000 homicídios no estado do Rio Grande do Sul. Não sei se é verdade que são de cada 1.000, só 2 são elucidados, tem 800 que não se sabe o autor. Então, nós precisamos de uma polícia mais forte, melhor tratada, com mais altivez, com menos desconfiança entre si. Os problemas da Brigada Militar com a Polícia Civil e vice-versa, nós que resolvamos da melhor forma possível. A população não tem culpa dos nossos problemas. Atendamos bem a Operação Golfinho, façamos tudo. Eventualmente entreguemos alguma vida das nossas para salvar a vida do cidadão que nos paga, nossa única razão de existir. Tratemos o cidadão bem, com dignidade, tratemos o cidadão com educação. Eu não sou o dono do planeta, porque estou com o fardamento da Brigada Militar ou ostentando a instinto da Polícia Civil para chegar e dizer, tu aí, me dá o teu documento, o que tu está pensando? Mas o que é isso? Isso acabou. A Brigada Militar e a Polícia Civil têm que respeitar a população. Assim nós fomos ensinados, treinados e temos que ser cobrados e até punidos se agirmos em contrário. A polícia existe para servir o cidadão. E o que ela precisa ter? Contrapartida, dignidade para viver, para ter sua família, para ter seus filhos, para poder estar num hospital e a família estar cuidada. É isso que nós precisamos. Então precisamos de um pagamento adequado, não podemos ver um indivíduo qualquer de outra carreira jurídica como a nossa ganhando 3, 4 vezes mais. Não acho que a polícia seja melhor que a brigada e muito menos a brigada seja melhor que a polícia. Nós nos equivalemos. A população, repito, não interessa nossos ciúmes pessoais, institucionais. Nós temos que nos unir e pouco interessa se vai ser com secretário, sem secretário. Bom, eu não sei se é necessário o secretário, não o secretário, a Secretaria de Segurança. Eu não vejo grandes coisas. Eu acho que se extinta ela não iria fazer muita falta. Mas se tem, vamos respeitá-la. Venha secretário para o lado das polícias, defenda a sua bandeira, que é a polícia, senão o senhor estará reinando sobre um reino que não o enxerga. Está de costas para o senhor. Senhor governador, meus cumprimentos pelo início da sua caminhada em que disse: volta a fazer da Brigada Militar, que foi quando falou comigo, o que fiz na Polícia Federal, vou dar dignidade para os senhores trabalharem. E vem a Copa aí e nós podemos fazer muita diferença. Não temos vocação para boicotes, muito menos quem vai pagar a conta é a população. Estamos absolutamente mobilizados, os oficiais estão dispostos a ir às últimas consequências legais no sentido de mostrarmos o quanto valemos. Mas nós não queremos fazer esse jogo de braço, nós queremos ser tratados como dignos. O que foi acertado entre a brigada, o que foi acertado entre o governo e os oficiais da brigada? O governo nos garantiu, através de sua excelência, muito educado, muito liano, o secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, o seguinte: senhor, me diz, Coronel Ricardi, tenha certeza que os seus representados
serão tratados, os oficiais de nível superior, esses bacharéis que eu te falei todo o tempo, serão tratados com igualdade de condições aos delegados de polícia que almejam tratamento melhor, semelhante dos procuradores. Isso posto, eu dormi o meu Natal muito bem, o meu Ano Novo melhor, os oficiais acredito, ainda disse para eles... E se não for assim? Se não for assim, nós haveremos de nos, já mobilizados que estamos, nos fazermos combinados com relação a como... O governador do estado disse isso para o senhor? O governador disse para mim que ia fazer, o secretário prometeu fazer. Não, o secretário é uma coisa, não, o governador. O governador Tarso disse que ia durante seu governo, até porque eu acho que ele equiparar a Brigada Militar às demais carreiras jurídicas, ia caminhar nesse sentido. Claro que político sempre diz de uma forma um pouco, que sempre deixa uma saída, né? Político é como um assaltante, ele vê como é que ele vai sair depois, ele deixa sempre uma portinha. Mas eu acredito na seriedade, na inteligência, na competência do governador Tarjano. Até penso mais, eu não sou profeta, imagino que ele vai querer a reeleição. Se ele tratar a brigada com dignidade, tu pode ter certeza. Eu, Ricardo de Guimarães, que não tem nada a ver com o Partido dos Trabalhadores, serei, acho que eu vou pegar uma bandeira e vou para a rua. Tarso, por quê? Porque nós respeitamos aqueles que nos tratam bem, nós retribuímos. O governador Colares hoje não tem agora nem tanto, até faz muitos anos, e agora ele se esquiva um pouco, já está com mais idade, já está muito comprometido. Participa semanalmente. Pois é, o governador Colares é convidado até para a festa de 15 anos na Brigada. Por quê? Porque ele equiparou momentaneamente os oficiais da Brigada aos procuradores. Mesmo que os capitães naquela época tenham ficado fora, não sei porquê, também não vou falar agora. Agora não vão ficar mais. Meu compromisso é assim, os oficiais de nível superior, que têm o mesmo pré-requisito, bacharelado em Direito, somos carreira jurídica, alta complexidade de atividades. Nós somos juízes militares, não os juízes, esses nomeados, nós funcionamos com juízes militares nos conselhos permanentes, nós fazemos inquérito policial, nós lavramos o termo circunstanciado, às vezes a polícia até não gosta muito, porque acha que não interessa se a polícia gosta ou não gosta, o que interessa é o seguinte, a população está melhor atendida, a população está com a delegacia na sua porta, na praça, então, o termo circunstanciado, não tinha que ir lá, ser conduzido, então a Brigada Militar faz o termo circunstanciado em loco, desonerando a polícia, faz o varejo, faz o atacado para a polícia depois fazer o varejo. Então é o seguinte, nós queremos que o nosso tratamento, eu repito, seja um tratamento digno, compatível com a nossa grau de complexidade de ações, né? Nós somos terra, mar e ar, nós somos a maior instituição, não vou dizer que é a melhor que fica afetado, mas a maior instituição de segurança pública do Estado. Nós estamos até onde deveríamos não estar com o nosso focinho metido, que é, no caso, dentro do presídio, cumprindo pena lá, para o brigadiano, foi para 180 dias, está 16 anos. Tem muito oficial fora de desvio de função também, né? Tem oficial, muita gente em Tribunal de Contas, Tribunal Militar, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Esses dias eu vi, fiquei impressionado. Quer dizer, brigadiano abrindo e fechando a porta da garagem do prédio do Ministério Público. O brigadiano tem que estar na rua. Bom, eu quero dizer o seguinte, que toda vez que tu vês um brigadiano à disposição de qualquer órgão desse, tem a assinatura do governador e do comandante. Nosso tempo estourou. Quando é que voltamos a conversar? Daqui a alguns dias. Eu gostaria de, sempre que possível, dividir as minhas inquietudes e trazer para a população aquilo que os oficiais de nível superior da Brigada têm para dar. É fé que a segurança pública vai melhorar às custas de muitos segmentos, inclusive da Brigada Militar, quase que onipresente no Estado. Aliás, ela está presente nos 496 municípios, nem sempre está presente na hora que um sujeito toma uma canha lá e entra no mar às 10 da noite e não tem salva-vida que aguente. Coronel Ricardo Guimarães, foi um prazer muito grande receber, e vou dizer ao telespectador aqui, o coronel hoje ficou devendo aqui, né, porque não tem mais tempo, mas no próximo programa eu vou pedir 5, 10 minutinhos antes para que ele faça aqui, porque olha, é um dos declamadores mais interessantes que eu já vi até hoje de poesia. Declama, conhece música popular brasileira, um homem culto, gosta muito da cultura brasileira e principalmente da
das coisas do Rio Grande, da coisa gauchesca, esse é o coronel médico, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, nosso amigo coronel Ricardo Guimarães. Muito obrigado. Muito obrigado, Milton. Já que falaste que eu sou médico, eu quero dizer o seguinte, como eu sou dermatologista e falei quase todo o tempo em segurança e proteção, proteja-se do sol. O sol envelhece precocemente e traz câncer de pele, entre outras coisas. Então, como médico, eu quero trazer esse... Proteja-se do sol. O filtro solar não é um passaporte para o sol. Fuja do sol e ele será seu amigo. Do contrário, você vai ficar muito mais velho rapidamente e, além de tudo, poderá ter um câncer de pele que é muito desagradável tê-lo. Mas não tem coisa melhor do que um sol, né? Na beira da praia, um solzinho, um mar, uma caipira. É que nada é impune, né? Tudo aquilo que é bom frequentemente traz alguma uma coisa. Uma costela, né? Gorda. Tudo aquilo que é, tudo que é bom. É bom engorda, é ilegal, engorda, né? É, realmente. Não, mas é maravilhoso, uma boa companhia, a gente podendo estar bebericando, fazendo juras de amor, por exemplo, né? Quando o sol se põe, falando poesias de Vinícius de Moraes, Tarde de Itapuã. É maravilhoso, sem dúvida. Mas o sol é realmente, agora, vestido dessa descontração, o sol hoje se sabe cada vez mais. O INCA prevê 149 mil casos. Até vou falar hoje à tarde sobre isso, assim, num outro canal aí. Prevê 149 mil casos. Pode ser, 140, qual é o canal? Na Ubra. Na Ubra, TV Ubra. Hoje às 3 da tarde vai um pessoal me entrevistar no consultório. O INCA prevê, a previsão do INCA é que 140 mil novos casos de câncer de pele no ano de 2012. Coronel, conversei com o coronel Ricardo Guimarães, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. O programa Ponto de Vista fica por aqui, convidando você, telespectador, para que continue ligado conosco no seu canal 16 TV Assembleia. Eu volto com novos entrevistados. Até lá!